Oi, meu nome é Thalita, sou psicóloga e este é o 118º episódio do podcast Ansiedade. Como é que você está? Como é que estão as coisas para você? Por onde andam os seus pensamentos e como que está a sua ansiedade? Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, chegue e fique. Aqui é um espaço em que a gente faz reflexões sobre ansiedade, de forma que você aprenda a conviver com ela sem que o sofrimento faça parte dessa relação entre a gente e a ansiedade. E para você que já me acompanha há um tempo, eu fico muito feliz, me sinto muito honrada por ter sua confiança e me sinto muito feliz quando eu leio o feedback. Muitos de vocês vão no direct me dizerem que o podcast está ajudando, que está fazendo sentido, e isso me deixa muito feliz. Uma das coisas que toda a ansiedade, né, o sofrimento me ensinou, e eu acabei descobrindo, né, o meu maior valor de vida é a gente não paralisar no sofrimento, é ajudar pessoas, né, a partir da minha dor, não só da minha especialidade, mas a partir da minha dor, das minhas experiências difíceis, eu permanecer firme para ajudar pessoas. Então, saiba que faz muito sentido voltar aqui toda semana, quase toda semana, né? Semana passada, por exemplo, eu não vim aqui. Hoje, se você está escutando esse podcast em tempo real, 6 de maio de 2024, eu estou gravando esse podcast às 23h40, quase já de madrugada, mas anteriormente eu tentei por 4 vezes gravar e imprevistos aconteciam, né? Aí eu não conseguia finalizar a gravação. E agora eu tô aqui sentada na minha sala de TV, à minha direita, encostado na minha perna, está Bud, meu cachorrinho, e exatamente na minha frente, olhando para mim, fechando os olhinhos lentamente, está Yellow, o meu gato. Então é neste ambiente de quase madrugada, ouvindo de longe, né, de fundo, os latidos dos cachorros na rua e carros esporádicos passando vez ou outra, é que eu vou trazer essa reflexão para você. Eu espero que te faça muito sentido e, se não, que te seja ao menos uma boa companhia. Boa audição. Para você que acompanha esse podcast em tempo real, hoje 6 de maio de 2024, pessoas do Rio Grande do Sul estão em vulnerabilidade, em que foram surpreendidos, né, com a dor. A dor é inevitável, né? Seja pela perda de pessoas, perda de bens materiais que levaram muito tempo para conquistar, né? Enfim, seja qual nível de dor, o fato é que muitas pessoas estão enfrentando e muitas pessoas não esperavam, né, ser tomado pela dor. Então, eu estou contextualizando isso porque a dor, ela é inevitável. A gente não tem como controlar, concorda? Seja porque a gente lida com ansiedade, seja porque um familiar nosso está em sofrimento, seja porque algum problema de saúde aconteceu, seja por uma causa de relacionamento, um problema financeiro, um conflito familiar, né, uma insatisfação no trabalho, seja qual for, a dor ela chega para todos sem avisar. E nós, psicólogos, estudamos há muito tempo, né, cientificamente, o sofrimento. Porque o sofrimento é como a gente lida com a experiência de dor que é inerente, né? Existem algumas... Não sei se você é uma dessas pessoas ou já ouviu alguma pessoa brigando para não estar sofrendo, né? Lutando contra aquele estado. Ou até pessoas mesmo que o tempo todo ficam dialogando consigo mesmas, conferindo, percebendo como estão se sentindo ou como estão sendo avaliadas pelas pessoas ou como que está sendo percebida
na sua fala, na forma de se vestir. Existem pessoas que o tempo todo fica numa fiscalização constante para verificar como que está se sentindo. Isso é como se houvesse um ideal, né, de uma normalização, assim, um ideal de eu posso estar bem e eu preciso estar bem aqui para que tudo esteja bem, né? Então é como se o atípico, o incomum, o eu não estar desse jeito que eu quero estar, eu estar com o coração disparado, eu estar ultimamente incapaz de relaxar, eu estar tendo dificuldade de dormir ou eu estar muito preocupada com minhas últimas escolhas na vida, é como se qualquer estado alterado de uma normalidade, né, subjetiva, fosse errado. E não é surpresa que talvez você pense assim também. É um mito muito grande da nossa cultura atual considerar que a felicidade é um estado que precisa ser alcançado. A dor é inevitável e o sofrimento parte muito da experiência. E aqui eu abro um parêntese, né, te convidando a prestar muita atenção nessa reflexão para que você entenda o todo, né, ao final do podcast. Nós psicólogos entendemos que a linguagem ela é um ponto assim chave para o sofrimento da gente. Quando a gente é bebezinho, que a gente vai falar a primeira palavra, se você perguntar a um dos seus cuidadores qual palavra que eu falei primeiro, sempre será uma palavra externa, mamãe, papai, água, au. Então sempre será algo externo ao bebê, né? Quando a gente vai crescendo, a gente, por uma capacidade cognitiva, a partir de um refinamento da linguagem, a gente consegue perceber os próprios diálogos internos, né? Quantas vezes, né? Acho que o tempo todo você consegue perceber-se pensando. Você se dá conta do que você pensa sobre você. Você tem opinião sobre o mundo. O mundo no termo de como ele se relaciona com você, de como o mundo é para você, se é ameaçador, se é cheio de possibilidade, se tende a uma catástrofe iminente que vai findar o mundo. Mas os diálogos internos, né, eles começam a surgir a partir do refinamento da nossa linguagem. Por que eu estou te contextualizando e agora fechando o parêntese, né? Porque muitos dos nossos diálogos internos, eles são criados, eles existem a partir de lá quando a gente era criança, e esse diálogo ele vai ramificando e se ancorando e abrangendo a outros tipos de diálogos. Então é como se a partir de um único diálogo interno, né, você conseguisse fazer várias ramificações. Então, para que você entenda melhor, recentemente eu estava com o meu professor de uma formação que eu estou fazendo, e ele estava me contando um caso de uma pessoa que desde criança, né, ela aprendeu algumas palavras, só que ela não percebia isso, né, porque geralmente é assim, a gente tá no sofrimento e não percebe nada, é de uma forma muito inconsciente. E aí essa pessoa passou em um vestibular, em uma faculdade federal, e na hora de sair de casa, ela ouviu dos pais falarem assim, né, fulana, você é o orgulho da família, fulana, estude muito, porque nós negros, né, somos pessoas que precisamos estudar muito para não ficar, como foi que meu professor utilizou? Não ficar muito vulnerável, por exemplo, a depender de homem, lembrei, a depender de homens, né? Enfim, e essa frase, né, dos pais ancorados a diálogos internos que ela desenvolveu desde criança, ela formou uma opinião
sobre si, né? E aí na faculdade, ela já cursando e tal, a faculdade, ela começou a ter crises de pânico muito intensas, falta de ar, a sensação de que ia perder assim o controle mental. E meu professor disse que ela falou que estava estudando sobre a esquizofrenia e ela estava com a sensação de que ela ia perder a consciência, né? Que ela ia perder o contato com a realidade. E aí nessa conversa com meu professor e tudo mais, né, a partir de algumas sessões de terapia, essa pessoa acabou despertando para um tipo de linguagem, né, um tipo de, por trás daquela crença, né, justificava todo o sofrimento dela em partes, porque ela tinha uma opinião sobre si mesma, de que se ela não fosse boa o suficiente, ela seria totalmente inadequada. Se ela não fosse boa o suficiente nas situações de desempenho, e quando ela não estava se desempenhando bem, ela sofria as crises de ansiedade, a partir dessa linguagem, né, desse julgamento, dessa interpretação de que errar, não dar conta, não ter concentração, fugir da aula por estar tendo ataque de pânico, tudo isso dizia algo sobre ela. Por que eu estou te contando este exemplo e falando tanto de linguagem? Porque nós, né, e pessoas ansiosas no geral, além de terem uma capacidade cognitiva ali muito rápida, inconsciente, instantânea, né, sem escolha para observar apenas uma ameaça da situação, muitas pessoas dizem assim: Thalita, mesmo que eu não queira, a situação nem aconteceu, ou acontecendo a situação, minha cabeça só me diz o pior daquilo. Isso é uma forma cognitiva automática do funcionamento ali de cérebro mesmo de pessoas ansiosas. Mas para além disso, há por trás, né, desse aparato cognitivo, existe o sofrimento ali, que é a partir de como a gente faz a leitura das coisas, né? Do tipo de conteúdo, do tipo de linguagem, do tipo de histórias que nossa mente vive contando pra gente. E por vezes a gente não consegue se distanciar da mente e perceber que são apenas histórias, e que histórias são conjunto de palavras, e que palavras são somas, são sílabas, e que sílabas são letras, né? A gente apenas, por um processo inconsciente de aprendizado, né, a partir da linguagem, a gente acaba unificando o pensamento como se ele fosse verdadeiro. O que nossa mente diz: se meu coração acelera, eu estou ansiosa e preciso ter controle. Se eu tenho um ataque de pânico e fujo da aula e estou no banheiro para a ansiedade passar, eu sou incompetente, que nunca vou dar certo na faculdade. Se eu não percebo que o meu desempenho está sendo ok, logo eu sou um fracasso. Se eu não estou conseguindo pagar as minhas finanças em tempo, logo eu vou ser a pessoa percebida como mais descontrolada e enrolada da cidade. E olha, por uma razão, nossa mente ela meio que sabota, no sentido de que assim, olha, quantas vezes você está na sua vida, no seu trabalho, e o seu pensamento te conduz ao resultado? Quantas vezes você precisa ter um pensamento mesmo analítico, né? Por exemplo, agora eu estou pensando sobre o que eu estou falando e ao mesmo tempo com clareza de que o que eu estou falando está sendo coerente, a ciência, né, da psicologia. Então, olha esse pensamento, né, que me permite estar gravando este podcast para você. Como que eu vou duvidar desse pensamento? E o resultado de toda essa explicação que eu estou oferecendo a você é para te dizer o seguinte, que a sua mente mente a maioria do tempo. Não acredite nos seus pensamentos. Os seus pensamentos não são premonições. Seus pensamentos não são verdades absolutas. Muitas das coisas que você aprendeu a pensar sobre você foram aprendidas, modeladas pelas contingências, foram ancoradas a outras linguagens, a outras opiniões,
a outras crenças que você foi construindo ao longo da vida. Então, por exemplo, hoje, não sei se você pensa como eu, mas eu penso que nós mulheres podemos ser o que nós quisermos a partir de uma mudança e de posicionamento também de nós mulheres, de lutarmos pela mudança ali social. Então, eu tenho essa crença. Mas quantas mulheres, né, principalmente as nossas antecessoras, que eu já ouvi particularmente, né, mulheres dizendo: Thalita, eu nem sabia que apanhar era errado, porque eu via minha mãe apanhando, né, minha mãe via minha avó apanhando, eu não sabia. Então, a partir, né, dessas reflexões, comece a insistir para você mesma a duvidar dos seus pensamentos, sabe? A duvidar mesmo se sua mente está dizendo: você não tem controle da sua ansiedade. Duvide, né? Porque agora você pode não ter o controle que você espera que seja ideal, mas você muda o tempo todo. Você não conhece tudo sobre ansiedade, você ainda não aprendeu a conviver com ansiedade, ainda não aconteceram outros momentos de vida, então que você não tem controle da ansiedade não é verdadeiro, né? Que você é um fracasso, não acredite nesse pensamento, né? Embora eu sei que para você que tem o pensamento e a sensação, realidade, às vezes fica muito misturado, às vezes parece que é tudo a mesma coisa. Mas um grande passo para que você aprenda a se relacionar com a ansiedade sem que ela seja um sofrimento é exatamente observar o que você está pensando, reconhecer o pensamento ali em termos de linguagem, repetir esse mesmo pensamento que você teve em voz alta, repetir o mesmo pensamento pela segunda vez em voz alta, dando um som para essa palavra. Eu lembro que para os meus pacientes, eu peço para que eles, né, me digam, ou quando eu já sei o pensamento que mais causa sofrimento, né? Eu nunca vou sair dessa situação, eu sou mesmo inadequada, eu nunca vou ser capaz, eu tenho um problema real, assim, eu devo ter algum problema. Qual o meu diagnóstico? Eu devo ter algum diagnóstico? As pessoas não me amam, eu sempre sou culpada de tudo. Enfim, seja qual for o pensamento, eu ensino para os meus pacientes uma técnica que é pegar o pensamento, né, através de uma frase, e a partir dessa frase, então, por exemplo, eu não sou uma pessoa boa o bastante. Utilizar essa frase musicando ela, então pode ser no ritmo de Jingle Bells, no ritmo da música do Gás, no ritmo de Parabéns para Você, ou imitar, né, ou ler este pensamento, essa frase, imaginar ela na voz, sei lá, de Silvio Santos, imaginar ela na voz do Pica-Pau. E quando eu faço isso, meus pacientes dão muita risada, porque assim, você começa a se dar conta que você está percebendo o pensamento que você está tendo e altera a função, ou seja, aquele pensamento perde peso quando você encara ele como pensamento. Talvez você não consiga entender este exemplo, não tem problema, porque eu posso trazer outras vezes, você só me dá o feedback. E em terapia, essas técnicas você se apropria bastante. Mas eu estou resumindo tudo para que você, a partir de hoje, para que você aprenda a não sofrer com ansiedade, começar a treinar, a duvidar dos seus pensamentos. Eu gostaria muito de primeiro te agradecer por me acompanhar até aqui, e você me deixaria muito feliz se você puder conseguir dar os 5 joinhas, né, os 5 estrelas para esse podcast. Na foto, debaixo da minha foto, você aperta as 5 estrelinhas, aciona o sininho, né, para você receber a notificação. Geralmente toda segunda eu tô aqui, né, gravando um novo episódio, então basicamente é essa data. Te convido a me seguir no @psi_thalita_couto lá no Instagram. A gente faz reflexões em outros formatos também sobre ansiedade.
Fica à vontade, isso me ajuda muito, inclusive, quando você vai lá no meu direct, @psitalitacouto, PSITHLITA, psitalitacouto, e me dá um feedback de como que esse episódio te alcançou, se fez sentido para você, como é que chegou aí, o que você sentiu, se pareceu, né, clarear para você algumas coisas, como esse podcast chegou para você, tá bom? Fica à vontade. E a gente se vê na próxima semana, se assim Deus permitir. Um beijão grandão e até lá!